Meu pai uma vez me contou uma história muito assustadora, que eu lembro até hoje perfeitamente de cada detalhe. Depois de ter ouvido vários relatos aqui nesse canal, que eu sou um grande fã, resolvi trazer esse relato aqui para vocês. Então espero que vocês gostem. Não sei se vocês vão achar esse relato muito assustador. Pois bem, vamos ao relato. Meu pai me contou uma vez que quando ele tinha 22 anos, ele morava no Espírito Santo. E sempre quando tinha oportunidade, final de semana, ele ia para casa da sua namorada. E ele sempre saía ali com seus amigos para curtir a noite. E um certo dia, ele estava conversando com um de seus amigos sobre um acontecimento que estava acontecendo ali na área rural, ali nos sítios do Espírito Santo. Algo muito assustador que estava acontecendo nessa época, sobre a aparição de um grande cachorro negro que estava assombrando ali a população e que estava também atacando os animais ali da região. E papo vai, papo vem, e logo as horas foram se passando. Meu nome é Nivaldo e hoje já tenho 67. Só para vocês ficarem sabendo aí, quem está contando esse relato, para depois não vir achar que é invenção. Pois bem, continuando o relato. Ele conversando com esse amigo, e logo as horas se passaram. Quando deu por volta ali de umas 2 horas da manhã, outro amigo seu chegou muito assustado. Chegou ali onde ele estava ali se divertindo. Falou que estava vindo do sítio do pai dele, de moto tranquilamente. Ele tinha perdido o sono e resolveu vir ver os amigos ali, quem sabe até ficar até amanhecer o dia na festa ali se divertindo. E ele contou que quando ele passou perto de um curral ali perto de uma casinha na beira da estrada, ele viu uma espécie de cachorro, mas muito magro mesmo, horrível. Parecia aquelas pessoas que não comem há semanas. Mas era uma espécie de cachorro com feições humanas. E começou a correr atrás dele numa velocidade muito grande. Então, vários e vários relatos foram surgindo na época, surgindo. E ele nunca imaginava que um dia ia acontecer com ele. Então, era uma certa noite de sexta-feira. Ele contou que é o seguinte: ele tinha marcado de encontrar sua namorada. Só que nesse dia, o tempo estava muito bonito para chover. E quando ele estava indo ali por volta de 9h30, mais ou menos, 9h40, ele avistou um senhor muito alto, um homem assim de quase 2 metros de altura mesmo, mas muito magro, parecia que não comia há dias, entrando em um mato, perto de uma grande subida que tinha em direção à casa da sua namorada. Ali ele já ficou meio esperto, e logo já veio na mente dele a história do lobisomem. E ele não andava com facão, com punhal, com nada, nem com arma. Só com a coragem mesmo, a cara e a coragem. Mas ele não se intimidou muito com aquele homem não. E era um homem muito estranho, magro, com um olhar sombrio. Simplesmente olhou para ele e se embreou naquele mato. Ele pensou, esse homem deve estar com más intenções, eu vou embora. Então subiu aquele alto muito rápido e chegou lá, contou para a namorada. E ali as horas foram se passando, por volta de 00h30 para 1h. Tava chovendo. Não aquela chuva forte, já tinha passado aquele temporal, tava só aquela garoa. E ela insistiu muito para que ele dormisse lá na casa dos pais dela, mas ele falou que não, ele preferia vir embora, que tinha que trabalhar no outro dia. Então assim ele fez. Ele vinha descendo tranquilamente aquele alto, quando de repente ele já estava quase no final do alto. Quando ele olhou para trás assim, ele via algo estranho se mexendo naquela subida que era muito escura mesmo. Era um alto bem inclinado naquela rua, e tinha mato de um lado e mato do outro. Justamente o mato onde aquele homem magrelo tinha se embrenhado mais cedo. E ele andava, ele escutava o barulho, ele parava, aquele barulho parava. Ele começou a dar uma espécie de arrepio no corpo, começou a ficar meio assustado, e ele falou, isso aqui não é coisa boa não, mas eu vou continuar.
Quando ele pensou em andar mais uns 5 metros mais ou menos, pulou ali atrás dele ali o mesmo monstro horrível que o seu amigo tinha visto antes. Quando ele olhou para trás assim, ele viu a pior coisa da vida dele. Era um cachorro magrelo mesmo, gigante, mas podre, fedia carniça mesmo. E quando ele ficou em pé, deu mais de 2 metros de altura. E ali ele reconheceu as feições dele mais ou menos daquele homem. E ali ele já tinha certeza que aquele lobisomem que estava ali bem na sua frente era aquele homem de mais cedo. Mas não se engane, por ele ser um lobisomem magrelo, todo impressão de ser frágil, mas ele tinha muita força. Porque só com uma espécie de patada que ele deu no meu pai saiu rolando, caiu longe, se arranhou inteiro. E no desespero ele não esperou para ver. Ele contava que ele saiu correndo, porque hoje meu pai já é falecido. Ele contava que ele saiu correndo ali desesperado, com os braços ardendo, as pernas, em direção às casas. E aquela criatura veio até ali um pouco onde tinha escuridão. Quando chegou na claridade dos postes de energia ali, ele simplesmente voltou para trás com aquela cara de ódio. E meu pai saiu desesperado, correndo, olhando para trás, até que chegou numa rua que era bem iluminada, completa, e tinha muito cachorro. Então ali ele se sentiu mais seguro, mas mesmo assim ele não parou de correr. Chegou em casa quase morrendo de canseira. Escapou por pouco. Passou-se mais uns dias e ele falou pra namorada dele que não ia ter mais coragem de passar por aquela rua à noite. Só que o problema é que para ele ir pra casa dela, se ele não passasse por ali, ele ia ter que dar praticamente uma volta de 8 ou 10 quilômetros quase. Era muito longe e era o único caminho perto, era aquele. Na época eles só conseguiam se ver de dia mesmo para não correr risco de vida. E depois desse acontecido, várias e várias pessoas viram essa mesma criatura. Até que um certo dia do nada, ele simplesmente desapareceu. Até hoje ninguém sabe se alguém deu cabo daquele lobisomem, ou se por aquele homem tá com aquelas feições dele muito magra, quem sabe até uma doença brava que ele tinha na época, quem sabe que ele morreu por conta própria. Porque ele aparentava ser um homem de uns 60 e poucos anos, era um senhor quase, mas era muito alto e magro. Pois bem, espero que vocês tenham gostado do relato. Pode não parecer muito assustador, mas acredite, quando meu pai contou essa história pra mim, dava pra perceber que suas feições ficavam sérias, que ele passou muito medo naquela noite. Tenham todos uma boa noite e até o próximo relato.